se você perguntar pra mim, tem favorito Flamengo e Cruzeiro? Tem. Vou dar um sorriso até pra dizer. Tem. É o Flamengo. O Cruzeiro é presente de grego, né? Total. E é um adversário que sempre impõe dificuldades ao Flamengo. No ano passado, o Cruzeiro ainda numa fase ali de remodelação, numa expectativa bem mais baixa que a dessa temporada, dificultou demais o jogo para o Flamengo no Maracanã. Jogou melhor e até merecia vencer. O jogo acabou empatado, mas foi um jogo de muita personalidade do Cruzeiro. Então, analisando o momento de cada adversário, por mais que seja um clássico no caso dos times paulistas, para o Palmeiras e Corinthians, o adversário que hoje oferece mais dificuldade é o Cruzeiro. Mas eu acredito que o Flamengo vai ganhar. O Flamengo tende a dar a volta por cima e mostrar que a derrota para o Juventude foi um ponto fora da curva. Mas vai ter dificuldade se o Cruzeiro mantiver o nível de atuação. O Fernando Seabra organizou muito bem a casa e antes dos reforços badalados, né, só depois da abertura da janela, o Cruzeiro já está demonstrando um padrão que tende a colocar um Flamengo em dificuldades no Maracanã. Eu gosto assim, o Breiler já chegou como? Dando a resposta que a gente quer ouvir, Pascoal. Só de volantes o Cruzeiro contratou 3. Sim. 2 jogadores com passagem pela seleção brasileira. Esse pessoal aí só a partir de 10 de julho, né? Então, parece que já mudou a aura. Um zagueiro, 3 volantes e 2 atacantes. E um goleiro. Né? É o que o Cruzeiro contratou. Isso, o Cruzeiro consegue dar um passo adiante, mesmo sem ter esses jogadores, porque o treinador arrumou o time. Sim. Esse é o primeiro passo. Arrumou o time. E tem um jogador que desequilibra. O Matheus desequilibra. O Dona falou aqui esses dias que acha que o Matheus é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até aqui. Eu acho que eu tenho, por exemplo, o Júnior Santos, para mim, está numa fase espetacular. Pedro é artilheiro do Brasil. O Pedro é artilheiro do Brasil. Então, que bom, né? Que tem vários, né? Mas o Matheus é bom. Caramba, muito também. Bom jogador. O Matheus deu um passe pro gol do Cruzeiro nesse meio de semana que é raro. Está concordando com o Breiler, é isso? E deu passe para o Gabriel Veron, que está voltando a jogar bem no Cruzeiro. Está recuperando a confiança. O Gabriel Veron é um desses fenômenos do futebol. Porque ele apareceu muito bem no Palmeiras, acabou sendo negociado com o Porto, não conseguiu jogar em Portugal, por uma série de motivos e até por lesões, e voltou para jogar no Cruzeiro para se recuperar. O Gabriel Veron, ele é rápido, ele é habilidoso e sabe fazer gol. Então, esse é o tipo de jogador caro, né? Porque ele tem todas as virtudes, tem aquela palavrinha aqui, carimba o jogador caro. Qualidade. Esse é o carimbo do jogador caro. E o Gabriel Veron tem tudo isso. Aquele lance no Mineirão contra o Atlético Mineiro, quando o Palmeiras elimina o Atlético, que o Rony faz o gol, ele que rouba a bola, né? Ele que rouba a bola. Ele rouba a bola lá na beirada esquerda, lá que o zagueiro, em vez de tirar a bola para fora, tenta segurar, o Verón traz a bola para dentro, joga, e o Palmeiras... o Daverson invadiu o campo. Que o Palmeiras estava perdendo aquele jogo. Agora, que deixem o Fernando Seabra trabalhar, né? Porque a gente trabalhou junto no Ceará. Ele foi meu auxiliar lá no Ceará. Que legal. Diego Serra era o diretor, né? O Paulo Pereira, meu irmão, auxiliar técnico. E a gente fez um baita trabalho. A gente foi campeão da Copa do Nordeste juntos. Mas acontece que o que aconteceu no Botafogo. Começa bem, de repente tem um tropeçozinho e já, vamos trazer um cara de peso, Deixa o Seabra trabalhar, porque ele é bom. Ele é bom. E com os jogadores, agora esses estão chegando, a questão do treinador novo é a gestão. Não é o lá dentro do riscado, porque ali os caras entendem. Mas aí é a gestão, como lidar com esse, como lidar com aquele, como lidar com a vaidade, aquela coisa toda. Mas deixem o Seabra trabalhar, né? Até porque ele está indo bem, né? Coloca os números, por favor, desse confronto, né? Já que a gente está falando aqui de adversário mais difícil. A gente fez um recorte desde a chegada do Seabra ao Cruzeiro. Sem falar do clássico de segunda-feira, né? Porque o clássico de segunda-feira... Não, calma. Vocês não me responderam, né? Só Breiler Pires que me deu a resposta aqui por enquanto. Vocês não estão me engalbelando, Exceção ao clássico de segunda-feira, o jogo mais difícil é do Flamengo. Olha aí, calma. Vamos por partes agora. A gente pegou o aproveitamento, ó. Mas deixa a chegada do Seabra, né? Para se fazer justiça. O do Flamengo é um pouquinho mais alto. E aí também coincide com um período, claro, final desse recorte, em que o Flamengo está sem alguns dos principais jogadores cedidos às seleções. Eu acho que entra um componente nesse jogo, Pascoal, para fazer uma comparação entre Palmeiras e Corinthians e Flamengo e Cruzeiro, que é, além do número grande de desfalques do Flamengo, o cansaço.
O Léo Ortiz fez 3 jogos como volante e ele não está acostumado a jogar nessa posição. No primeiro jogo ele falou, tá maluco, corre demais, me deixa como zagueiro. Agora não tem nem Bruno Henrique nem Cebolinha. O Vitor Hugo é um outro tipo de jogador. Ele não vai trazer a mesma coisa que o Flamengo tinha ali naquela ponta esquerda. E fora tudo isso que está na tela, né? O número de desfalques da temporada. Teve dificuldade, muita dificuldade. Até porque ele não é um jogador rápido. Ele é um jogador técnico. Sim. Eu gosto do Vitor Hugo como terceiro volante. Eu acho que o Vitor Hugo tem muito potencial por dentro, como terceiro volante. Mas na ponta, ele vai precisar de outras habilidades que ele não conseguiu desenvolver ainda. Mas ele é muito jovem, ele pode desenvolver. Que é a velocidade, o drible, o 1 contra 1, para cima do adversário. Isso porque não é característica dele. Ele é um jogador mais longilíneo, então ele precisa da bola nele para poder fazer o passe, para poder se aproximar. Ele é um jogador de aproximação. Ele é um meia de aproximação. O Lohan é um meia atacante. Ele é o chamado meia armador. Como eu estou voltando no tempo, né, Cílios? Ele é o meia armador. E o Lohan é o meia atacante, joga mais perto. Ponta de lança. É, o ponta de lança. Mas tudo isso, assim, a característica diferente, o número de desfalques do Flamengo, isso não faz o jogo do Flamengo ser o mais difícil, embora seja em casa? Mas o do Flamengo é um presente de grego. Porque o Cruzeiro está jogando bem. O Cruzeiro está jogando direitinho. É o 5º colocado do campeonato. Tá jogando direitinho. Com merecimento. Dizendo para você que cada jogo tem a sua maneira típica, mas o do Flamengo eu acho muito complicado para o Flamengo. Cada um tem a sua maneira típica, mas o do Flamengo é muito complicado. Porque é o seguinte, o Cruzeiro, os caras contratados não vão poder jogar. Porque se esses caras contratados podem jogar... 10 de julho. Não, se nós temos dia 11 de julho, porque só vai poder jogar dia 11. Ah, tá? sim, é. Dia Dia 10 abre a janela, tem que dia 11 escrever. pode jogar. O que acontece? Dia 11 esses caras entram em campo, gente, o Cruzeiro está no bolo lá em cima. E o Cruzeiro, eu vou dar só a minha versão, não quero convencer ninguém. Para mim, o Cruzeiro vai brigar por vaga na Libertadores. Eu já falei aqui, com esse time e mais esses reforços, esse Lautaro Dias joga demais. Velocidade, joga o centroavante. Então, sem esses caras já tá brigando, né? Um jogo a menos é o 5º e tá lá. E a gente não falou do Internacional, porque o Internacional tem 2 jogos a menos, e se ele vencer os 2 jogos, ele também entra no bolo. Ele também está entre os times que podem chegar entre os melhores do campeonato. A gente até está fugindo do Internacional, porque o Internacional tem 2 jogos a menos. E aí, você para pensar assim, eu pensei aqui na minha cabeça, falei, não, mas é mais por causa do enfrentamento, que é mais fácil. É o Criciúma, jogando fora de casa. Criciúma. O Inter fora de casa. Eu acho que esse jogo aí se equivale por conta dos desfalques do Flamengo. Esse que a gente está vendo ali. Flamengo e Cruzeiro, você vê no mesmo nível? Eu acho que o Flamengo é favorito, pouco favorito, mas é favorito pelo Maracanã, porque o Pedro está muito bem, porque os meninos são meninos. Menino tem muita vitalidade, outra, menino para jogar no Flamengo tem que ser menino bom, não pode ser qualquer menino. Tem que ser craque. E os meninos ainda não são, né, não estão na altura dos outros, mas eles são craques porque sabem jogar, são da função. Bora falar agora sobre Gabigol, polêmica atrás de polêmica. Só para relembrar que na noite dessa quinta-feira, o presidente Rodolfo Landim afirmou que havia feito uma proposta ao Gabigol. Essa declaração foi dada ao meu amigo João Guilherme no podcast do canal dele aqui no YouTube. O presidente Landim disse que a proposta foi considerada baixa e recusada pelo Gabigol. Pois bem, nessa sexta-feira o Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabigol, resolveu quebrar o silêncio e colocou toda a situação em pratos limpos. Primeiro ele lembrou que depois de 1 ano e 3 meses, em outubro do ano passado, Marcos Braz e Bruno Spindel apertaram a mão do Gabigol, telefonaram para os representantes do jogador e também para os pais do Gabigol para parabenizá-los por um acordo de 5 anos de contrato. O vínculo seria renovado a partir de janeiro desse ano e teria mais 5 anos de duração. É aquele contrato que eu já havia dito para vocês, que aumentaria os salários e remunerações do Gabigol de 1.600.000 mensais para 3 milhões de reais mensais. O presidente Rodolfo Landim embarrigou esse acordo e nos últimos dias houve uma nova proposta, mas com condições completamente diferentes. Em vez dos 5 anos de novo vínculo, o Flamengo ofereceu somente 1 ano de contrato e essa oferta foi feita ao próprio Gabigol, nem passou pelos representantes. O Gabigol disse não para a proposta, considerou ela ridícula e o Júnior Pedroso, seu empresário, veio a público para deixar bem claro que o Gabigol está de saída do Fla. A frase é a seguinte: não, nós vamos começar a trabalhar a saída do Flamengo. Nunca imaginamos que o Flamengo ofereceria só 1 ano de contrato. O Gabigol recusou na hora.
Está muito claro que o Flamengo não tem interesse esportivo na renovação dele, fecha aspas. O Júnior também deixou bem claro, troquei uma série de mensagens com ele, que existe a possibilidade de saída na metade do ano, mas seria mais plausível que isso acontecesse em dezembro. Até porque a partir de segunda-feira o Gabigol já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro interessado, saindo sem custos do rubro-negro em 1º de janeiro de 2025. Numa entrevista ao Sport TV, o Júnior Pedroso ainda foi perguntado sobre o Palmeiras e respondeu, abre aspas, o Palmeiras gosta dele. A gente já teve discussões lá atrás, mas não há nenhuma nova abordagem para discutir essa transferência agora, até porque ele fica livre para assinar um pré-contrato a partir de segunda-feira. Imagino que até em prol desse respeito que existia ao Flamengo, a partir de agora é que abre-se um novo ciclo, fecha aspas. Só uma curiosidade, Júnior Pedroso encerra essa entrevista agradecendo o espaço e a oportunidade dada a ele e torcendo para que na próxima vez que eles puderem falar em breve, que já seja sobre um novo clube para o Gabigol. O Gabigol e o Júnior Pedroso estão muito chateados com o Rodolfo Landim e com dirigentes do Flamengo. Primeiro porque voltaram atrás em algo que havia sido combinado. Depois porque o Landim deixou vazar uma proposta de apenas 1 ano de contrato para tentar queimar o filme do atacante. O Palmeiras tem interesse, o Cruzeiro tem interesse, o Corinthians tem interesse, enfim, há um leilão gigante pela contratação do atleta e eu estou de olho para contar para vocês qualquer novidade. Combinado? O dono da SAF do Cruzeiro repreendeu Marlon por suas 2 expulsões recentes em 4 jogos. Pedro Lourenço afirmou que não tolerará condutas prejudiciais como essas no clube. Segundo informações, o jogador foi multado. Pedro Lourenço ressaltou a importância da responsabilidade de todos os jogadores para o bom desempenho do grupo. Marlon já recebeu 3 cartões vermelhos neste ano, o último por uma falta no jogo contra o Bahia. Na ausência do lateral, Kaique foi elogiado por sua atuação no último jogo contra o Atlético Paranaense. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!